Tem um monte de branquela lá embaixo com uma lurdinha, metendo bala em alguém. Então, sargento, seja quem for, tá do nosso lado. Preciso de ajuda. Vamos, marcha. Soldado! Ei, soldado, identifique-se! Soldado Geraldo Rodrigues, senhor! Graças a Deus vocês vieram. A munição já tá acabando aqui. A nossa também! Mas fica calmo, eu vou te ajudar a sair daí! Quantos tem lá em cima? Acho que são 3 metralhadoras, senhor! Ok! Cazé, Aline e Barita, flanco esquerdo. Vocês vão distrair a metralhadora. Sim, senhor. Nego, senhor. Flanco direito. No meu comando, ok? Vai. Rapaz, você não disse que era só 3? Eu disse que não tinha certeza. Agora são 3 com certeza, senhor! Vocês vão ficar no sem bala! Não dá pra ficar, tem que sair. Retirada! Sai, soldado! Sai! Montes e montes de ruínas. As patrulhas avançadas penetram na cidade, em cujos prédios destruídos os remanescentes da tropa inimiga resistiam, causando novas baixas à nossa tropa. Montese sofria novo bombardeio, já agora, porém, da artilharia inimiga, que tentava retardar o avanço dos brasileiros e cobrir assim as suas hostes em retirada. O que não foi atingido pelas granadas brasileiras foi destruído pelos alemães. Ao consolidar as suas posições, depois de tremenda luta, os nossos soldados nada encontraram que tivesse escapado do duplo bombardeio. Mais uma cidade tomada, mais uma cidade destruída. E antes mesmo, em Montese, eu fui ferido. Eu levei um estilhaço de granada no braço e o estilhaço alojou numa costela debaixo do meu braço direito. Mas eu pedi ao sargento Júlio, que era o comandante do grupo de combate, falei: Júlio, eu estou ferido, você me encaminha ao hospital, ou então faz um curativo. Ele examinou e falou: o curativo é superficial. Eu vou fazer um curativo. Ele tirou da mochila os remédios e fez ali a penicilina. Penicilina estava no início, quase não havia penicilina. Um remédio ali, fez um curativo no meu braço e na costela, onde ficou alojado o estilhaço de granada. E quando ele me perguntou: você quer baixar o hospital? Eu falei: não quero. Eu prefiro continuar aqui, você faça um curativo, eu prefiro ficar na linha de frente, porque eu estava na linha de frente. Porque se eu baixar o hospital, eu vou posteriormente para o depósito pessoal. E no depósito pessoal eu ia ficar longe dos meus amigos com os quais eu saí de Belo Horizonte, fui para São João del Rei, fui para a Vila Militar, fui para os campos de Jericinó, onde nós fazíamos instrução de tiro real. Então pedi ao Júlio para não fazer um curativo. 2 dias, 3 dias depois eu estava restabelecido, estava curado. Eu trabalhei o maior tempo, fui lá em Nápoles.
lá era muito triste, porque quando o doente chegava no hospital, ele já sabia que ele tinha perdido uma perna, que não enxergava, que ele estava mutilado, que ele tinha que fazer ir para os Estados Unidos para ver se melhorava. Ele já sabia como é que ele ia viver o resto da vida, né? Rapaz novo, né? Todos novos ainda e tudo. Então, eles chegavam, a maior doença deles era psíquica, era a revolta que eles tinham de ter sido mutilado. Então, eles chegavam, eles não queriam falar no Brasil, não queriam falar nas namoradas, não queriam falar nos pais, nem nada. Precisava a gente estar escrevendo carta para a namorada deles, conversando, fazendo mais um tratamento psicológico naqueles homens. Então, eu achei muito difícil. Consolidada a conquista de Montese, é procedida a remoção dos feridos. Os primeiros socorros eram sempre acompanhados de todos os recursos que a ciência moderna possui, quer para salvar uma vida em perigo iminente, ou para atenuar os sofrimentos dos que padecem. E os bravos patrícios que tombaram no campo de batalha tiveram seus padecimentos reduzidos ao mínimo possível. Mas os casos dolorosos se sucediam. Certas bombas inimigas mutilavam terrivelmente as suas vítimas, deixando-as com os pés e mãos esfaceladas. A emoção dominava os próprios companheiros, já habituados aos horrores da guerra. E o tratamento americano, primeiro, o americano não deixava ninguém sofrer dor. Tomava remédio contra dor o quanto fosse necessário. Aqui no Brasil, as pessoas tem uns que morrem de tanta dor, porque eles não dão. Mas o americano acha que o sofrimento, a dor, prejudica muito mais do que o remédio que se toma para passar a dor. Então, eles tomavam remédio para não sentir dor, e penicilina, de 3 em 3 horas. A gente começava a fazer, era uma enfermaria de 64 homens. Quando começava a fazer a injeção, que chegava no último, já era hora de começar a fazer de novo. Então a gente não tinha tempo para nada. Prisioneiros atestam o avanço dos brasileiros. E apesar das baixas sofridas, o 11º RI tem em seu poder a pequenina localidade, que domina com sua torre a região das cabeceiras do rio Panaro. Os alemães reagiram, bombardearam violentamente as posições brasileiras, onde somente numa noite caíram mais de 1000 granadas de artilharia e morteiros. Mas a resistência de nossas tropas anulou os propósitos do inimigo. Montese continuou em poder dos soldados brasileiros. A rendição da 148 foi rendida para o 1º pelotão da 6ª Companhia, às 7h30 da noite, em Fornovo. Mas as tropas alemãs foram pressionadas pela FEB e pela artilharia, que fez uma meia-lua, cercou, porque os alemães estavam fugindo para o norte. Então a artilharia fez uma meia-lua, cercou e a infantaria pressionou
os alemães, e eles tiveram que se render. Eles renderam, mas com muita dificuldade, porque eles não queriam se render aos brasileiros, porque, segundo o general Otto Fretter Pico, comandava a 148ª Divisão Alemã, ele falou, não vou me render, não vou me render, porque nós, alemães, somos os melhores soldados do mundo. Nós não vamos nos render a uma tropa de mestiço, como é a tropa dos brasileiros. Bom, mas o vigário da região de Forno Novo de Taro insistiu com o general Otto Fretter Pico, falou, general, convém o senhor se render, porque o senhor está cercado pela infantaria e pela artilharia brasileira. Vai morrer todo mundo aí. A artilharia brasileira não é brincadeira, não. Mas o vigário, um tal Alessandro Cavalli, insistiu com o general Otto Fretter Pico para se render. Nós prendemos 14.779 alemães. Todo o país rejubila. As cidades engalanadas comemoram o evento. Ruidosas e contagiantes expansões dominam a capital da República. Toda a população ansiosa por rever os seus bravos soldados participou das justas homenagens aos heróis que chegavam. Compacta massa aguardou na Avenida Rio Branco a passagem da gloriosa Força Expedicionária, que elevou tão alto o nome do Brasil. Foi impossível conter a multidão e a viva força se comprimia sobre os nossos soldados. Depois da guerra, lá no Rio, nós iniciamos em coluna por 6 o regimento que estava chegando. Na chegada, vou contar a emoção, foi a primeira emoção a chegada no Rio de Janeiro, que foi ouvir o hino nacional em território brasileiro. Então, e o Getúlio Vargas, o presidente, então o Getúlio Vargas, o presidente, na época, fazendo, a hora que o navio atracou, ele começou o discurso dele. Brasileiros, aqui estou eu de braços abertos para vos receber. Eu acho que no atracar o navio, a água da Bahia, a emoção de chegar na Baía de Guanabara, aqueles fortes militares todos dando salvas de canhões, e o mar todo coalhado em pétalas de flores, em flores, e ao ouvir o Getúlio Vargas, brasileiros, aqui estou eu de braços abertos para vos receber. E nessa eu acho que aumentou a água do oceano com tanta lágrima, porque do general que tinha no navio ao último soldado, todo mundo chorou. Foi assim um desfile que, muito interpelado pelo povo, terminou não fazendo o desfile direito, porque o povo, né, atropelou e entrou no meio as moças, nos abraçando, né? Cada uma querendo falar com a gente, perguntando pelo nome, como é que a gente estava. Aí veio a desmobilização. E segundo consta, nós fomos desmobilizados lá, né? Certificado nosso foi feito lá, uma porcaria. Aí virou esse capitão que nós trabalhamos muito junto. Fila, quem quer continuar no exército e quem quer sair. Eu entrei na fila de baixa. Falei, vou lembrar o senhor uma coisa. Na noite do nosso embarque, o senhor fez uma preleção. O senhor disse para nós, vamos para a guerra. Vencer ou morrer. Vamos pela liberdade. Ou morrer pela liberdade ou vencer. Falei, nós já fomos, já vencemos pela liberdade e eu quero ela, não quero exército, mas não chega. Ele falou, parabéns, aí eu dei baixo. Né? O que foi, soldado? Conseguiu encontrar água? Achei sim. Também um bocado de alemães. O quê? O que nós vamos fazer? Estamos ficando sem munição. Não sei lá quantos branquelos tem lá.
Das ist eure letzte Warnung! Ergebt euch! Você sabe o que ele tá dizendo? Sei não. Só secando na merda. Eu ainda tenho mais alguns tiros. A cobra vai fumar de novo. E vai fumar até o fim. Ergebt euch! Estes não tornarão a ver o solo pátrio. O destino os elegeu dentre tantos bravos para o supremo sacrifício. Compraram com sangue a pouca terra estrangeira. Seus nomes, gravados no altar da pátria, serão sempre recordados com orgulho. E suas memórias ardorosamente defendidas pelos companheiros de armas e pelas gerações futuras, que saberão como os mortos de Pistoia oferecer o próprio sangue e a própria vida em defesa da soberania, da liberdade, da honra e da glória do Brasil. E em dezembro de 60, os restos foram trasladados para o hotel do Rio de Janeiro. E meu pai viajou para o Brasil para ver como ele ia reajustar a própria vida aqui no Brasil, o que ele ia fazer. Eu nasci em 59, então eu estava recém-nascido. Minha avó não teve coragem de cuidar dos 4 filhos que ainda eram muito jovens. A minha irmã tem 11 anos a mais de mim, então ele estava com 11 anos, eu estava com 6 meses ou por aí. Então minha mãe teve que ficar na Itália, meu pai voltou para o Brasil, viajou para o Brasil. E só regressou, ele viajou, me parece, em dezembro, e ele regressou lá em março ou abril
com essa notícia que lá iria ser criado o Monumento Votivo Militar Brasileiro. As cinzas dos que tombaram retornam do pequeno e florido cemitério de Pistoia e ficam para sempre guardadas neste monumento erguido ao patriotismo, à dor, à coragem e ao sacrifício dos brasileiros que morreram pela liberdade. Eu estou levando isso nas escolas e eu vejo sempre, tanto os professores quanto os rapazes, os adolescentes, eu vejo que eles ficam assim admirados com o que os brasileiros fizeram, porque eu tento encarar o assunto do lado humano. Eles participaram sim como força combatente e foram valorosos, porque não sei quantos dos norte-americanos foram enterrados pelos alemães e até receberam uma cruz com escrito 3 bravos brasileiros, 3 bravos ingleses ou norte-americanos, sei lá. Mas os brasileiros têm isso, então até o inimigo, que era o melhor soldado da época, reconheceu o valor militar do soldado brasileiro. A população está reconhecendo o valor humano do soldado brasileiro. E nós temos que ir nessa direção, levar conhecimento. Isso, com certeza, como sempre digo, é uma história de amor dentro do drama que é a guerra. E isso amor só pode estourar. Só pode, com a primavera, quando chega, só dá para as flores florescer. Não tem como segurar. Um dia vai estourar esse negócio. Você sabe de onde eu venho? Venho do morro, do engenho, das selvas, dos cafezais, da boa terra do coco, da choupana, onde 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. Venho das praias sedosas, das montanhas alterosas, do pampa, do seringal, das margens crespas dos rios, dos verdes mares bravios, da minha terra natal. Por mais terras que eu percorra, não permita Deus que eu morra, sem que volte para lá, sem que leve por divisa esse pé que simboliza a vitória que virá, nossa vitória final, que a mira do meu fuzil, a nação do meu bordão.